Capítulo 4 do livro Encontrando Anjos, com Jeremy Nelson. Subtítulo: Seres Celestiais e Anjos Incomuns. Vamos dar uma olhada em alguns dos anjos menos falados na Bíblia, como as criaturas vivas e os anjos que aparecem como cavalos de fogo e carruagens. Nesse capítulo, também compartilharei alguns testemunhos de alguns tipos mais incomuns de anjos que eu ou amigos meus encontramos. Subtítulo: Criaturas Vivas. No capítulo anterior, discutimos várias formas típicas de seres angelicais na Bíblia. Neste capítulo, vamos prosseguir para criaturas celestiais mais incomuns. Primeiro, vamos olhar para as criaturas vivas. Conforme mencionado nas Escrituras, Apocalipse 4, do 6 ao 11, é uma grande passagem da Escritura que menciona esses seres celestiais conhecidos como criaturas vivas. Esses seres angélicos incríveis ficam, como eu gosto de chamar, na zona da sala do trono, a área diante do trono de Deus, que é considerada o mar de vidro como o cristal. Vamos dar uma olhada na parte da Escritura que descreve essas criaturas vivas para que possamos ter uma ideia de como elas se parecem e descobrir um pouco sobre seus papéis no céu. E na frente do trono havia também o que parecia ser um mar de vidro transparente, como se de cristal. E ao redor do trono, no centro de cada lado do trono, estavam 4 criaturas vivas, seres, que estavam cheios de olhos, na frente e atrás, com inteligência sobre o que está antes e atrás deles. O primeiro ser vivente, era como um leão. O segundo ser vivente, como um boi. O terceiro ser vivente tinha rosto de homem. E o quarto ser vivente era como águia voadora. E as 4 criaturas vivas, individualmente tendo 6 asas, estavam cheias de olhos por toda a parte e por dentro, debaixo de suas asas. E dia e noite eles nunca pararam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Quem era e quem é e quem há de vir. E sempre que as criaturas vivas oferecem glória, honra e ação de graças àquele que se assenta no trono, que vive para todo sempre, pelas eternidades das eternidades. Os 24 anciões, os membros do Sinédrio Celestial, prostram-se diante dele, quem está sentado no trono. E eles adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam suas coroas diante do trono, clamando: Digno és tu, nosso Senhor e Deus, de receber a glória, a honra e o domínio, pois tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade, eles foram trazidos à existência e foram criados. Apocalipse 4, do 6 ao 11, nova versão amplificada. Esta passagem da Escritura destaca algumas características interessantes sobre esses seres angelicais. De acordo com o Apocalipse de João, essas criaturas têm 6 asas e seus corpos e suas asas são cobertos por olhos na frente e atrás. E se você me perguntar, eu diria: isso é muito intrigante. Em primeiro lugar, vamos olhar para os rostos das criaturas vivas. O Apocalipse nos diz que existem 4 criaturas.
todas com diferentes tipos de rostos. Esses rostos incluem o rosto de um homem, o rosto de um leão, o rosto de um boi e o rosto de uma águia voando. Qual é o significado por trás de tudo isso? Muitos teólogos acreditam que há um rosto para cada evangelho no Novo Testamento e que cada rosto representa um aspecto diferente da pessoa de Jesus. Acredita-se que a face do leão representa o livro de Mateus e revela Jesus como rei. O livro de Mateus tem muito mais ensino sobre o reino de Deus e o governo e reinado de Cristo do que qualquer um dos outros 3 evangelhos. Acredita-se que o rosto do boi representa o livro de Marcos e retrata Jesus como o servo da humanidade. O rosto do homem representa o livro de Lucas e revela a humanidade de Jesus. Em quarto lugar, a face da águia representa o livro de João e revela o aspecto profético de Cristo para a igreja. Agora, vamos falar sobre os olhos e as asas desses seres celestiais. Essas criaturas fascinantes são cobertas com globos oculares por todo o corpo, inclusive em ambos os lados de suas asas. Ver Apocalipse 4:8. Acredito que a razão pela qual essas criaturas têm tantos olhos é porque podem ser os observadores do que chamo de zona do trono. Eles prestam muita atenção ao que está acontecendo no céu e ao que está acontecendo diante do trono de Deus em todos os momentos. A adoração é uma das principais características das criaturas vivas. Parece que em todos os lugares, esses incríveis seres celestiais são encontrados nas Escrituras. Eles estão adorando ao Senhor. Eu acredito que uma das funções dessas criaturas é liderar os 24 anciões na adoração. Como resultado da adoração que é iniciada por essas criaturas vivas, os anciões, então, lançam suas coroas diante de Deus em louvor e adoração. Apocalipse 4, do 9 ao 11, diz: sempre que as criaturas vivas dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciões prostram-se diante aquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: você é digno, Senhor, para receber glória, honra e poder, pois você criou todas as coisas e pela sua vontade elas existem e foram criadas. Esta parte das Escrituras nos mostra que as criaturas vivas amam dar glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono. A adoração é pura adoração daquele que merece tudo, e esses seres celestiais nos mostram como isso é feito. A Bíblia diz que dia e noite esses seres clamam em adoração a Deus, e sua adoração faz com que os 24 anciões também louvem a Deus. Ver Apocalipse 4, do 8 ao 9. Subtítulo: Carruagens de Fogo. Uma das manifestações encontrada várias vezes na Bíblia a respeito de vários tipos de anjos é o aparecimento de cavaleiros. E alguns desses anjos manifestam-se ao lado de cavalos ou carruagem de fogo. A Bíblia deixa bem claro que foi isso que o jovem profeta Eliseu viu quando seu pai espiritual Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Essa experiência aconteceu logo antes de Eliseu receber o manto de porção dobrada.
E aconteceu que, enquanto eles ainda andavam e falavam, eis que apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separou. E Elias subiu em um redemoinho ao céu. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E ele não ouviu mais. E ele agarrou suas próprias roupas e as rasgou em duas partes. Ele tomou também o manto de Elias, que dele caíra, e voltou, e parou beira do Jordão. 2 Reis 2, do 11 ao 13. King James. Esta parte da escritura ilustra claramente uma manifestação surpreendente da hoste angelical do céu. Nesta passagem, podemos ver que cavalos, carruagens e cavaleiros de fogo acompanhavam ou representavam o angelical. Eles saíram do céu para ajudar a transportar Elias com segurança para o céu. E ao se manifestarem a Elias e Eliseu, causaram uma grande impressão. Qual é o propósito dessa aparição e qual é a função dessa apresentação angelical? Não faz sentido que cavalos e carruagens celestiais tenham o mesmo propósito que carruagens e cavalos naturais. No natural, um cavalo e uma carruagem seriam, em tempos de guerra, usados para se mover rapidamente para que alguém pudesse avançar ou escapar de seus inimigos rapidamente. Da mesma forma, acredito que Deus usa seus carros de fogo e cavaleiros para que o povo de Deus possa se mover rapidamente e avançar os mandamentos do reino. Uma das maneiras pelas quais os anjos se movem é transportando-se instantaneamente e sobrenaturalmente de um lugar para o outro. Embora a Bíblia deixe claro que alguns anjos voam, há muitos casos em que eles aparecem simplesmente por aparecer. Muitas vezes eles aparecem de repente, como um homem, por exemplo, e em seguida desaparecem rapidamente para outro lugar. Sem voar, está envolvido em tudo. Isso é transporte sobrenatural. É uma das várias maneiras pelas quais os anjos se movem. O profeta Elias tinha a reputação de ter fortes encontros angelicais e ser regularmente transportado de forma sobrenatural. Será que esses anjos de fogo que apareciam em carruagens de fogo foram a causa dos transportes sobrenaturais de Elias? Esses transportes aconteciam com frequência e só faria sentido que seus anjos tivessem algo a ver com isso. Em 1 Reis 18, do 8 ao 12, Elias apareceu a um dos servos de Acabe e lhe dá uma mensagem, solicitando um encontro com o rei. O servo do rei Acabe disse algo muito estranho a Elias quando o profeta fez seu pedido para ver o rei. Vamos dar uma olhada nessa conversa entre o servo do rei e Elias. E ele lhe respondeu: sou eu. Vai e diga ao seu senhor, Elias está aqui. Então ele disse: como eu pequei para que você entregasse o seu servo nas mãos de Acabe para me matar? Como vive o Senhor seu Deus, não há nação ou reino onde meu mestre não tenha enviado alguém para caçar por você. E quando eles disseram, ele não está aqui, ele fez um juramento do reino ou nação que ele não poderiam te encontrar. E agora você diz: vá, diga ao seu mestre, Elias está aqui. E acontecerá que assim que eu me afastar de vocês, o Espírito do Senhor os levará a um lugar que não conheço. Então, quando eu for e contar a Acabe, e ele não puder encontrar você, ele vai me matar. 1 Reis 18, do 8 ao 12.
Nessa passagem da Escritura, podemos ver que Elias tinha uma unção especial de proteção ao seu redor e que ele foi transportado muitas vezes. Acredito que, assim como as carruagens e cavaleiros seriam os meios de transportes mais rápidos e eficazes para escapar do perigo para um rei ou pessoa importante naquela época e dia, foi uma maneira rápida e sobrenatural de transportar o servo de Deus para fora do perigo. Ao longo dos tempos bíblicos, esse tipo de transporte celestial acontecia com frequência. Elias, Pedro, Felipe e até Jesus, só para citar alguns, foram todos transportados de forma sobrenatural em algum ponto ou outro. Todos esses incríveis homens de Deus foram transportados sobrenaturalmente de um local geográfico para outro, para diferentes propósitos do reino. Para alguns, como Elias, era usado como proteção. Para outros, como Jesus, Deus usou o transporte sobrenatural para ganhar tempo por causa da obra do reino que precisava ser feita. Jesus caminhou sobre as águas para encontrar seus discípulos no meio do mar da Galileia e depois entrou no barco com os discípulos, mas então ele e os discípulos foram imediatamente transportados do meio do mar para a terra do outro lado. Ver João 6:19 ao 21. Quem sabe? É bem possível que, se pudéssemos voltar ao tempo e ver os anjos do céu que estavam ao redor de Jesus na noite em que ele andou sobre as águas e entrou no barco com seus discípulos, poderíamos nos surpreender em ver a presença da carruagens de fogo transportando-os para o outro lado. Esse tipo de anjo ainda estão ativos hoje. Verifique o seguinte testemunho de um homem em Iowa que teve um encontro incrível com uma carruagem de fogo. Subtítulo: Um encontro com os carros de fogo. Vários anos atrás eu estava em Iowa falando em várias reuniões e o Senhor me fez pregar sobre como vencer o medo do sobrenatural. Quando a mensagem chegou ao fim certa noite, o Espírito Santo veio sobre mim e comecei a profetizar. Eu declarei que Deus liberaria sua sabedoria e revelação e que expulsaria um espírito religioso da região. O Senhor revelou ainda que esse espírito ímpio estava impedindo as pessoas de entrarem totalmente nas coisas profundas de Deus. Eu profetizei que, daquela noite em diante, haveria mais experiências sobrenaturais naquela cidade do que antes, e que Deus liberaria experiências e encontros como Elias. Além disso, como um sinal de que esta era a palavra do Senhor, muitas pessoas e líderes religiosos naquela região que antes se opunham ao sobrenatural teriam experiências semelhantes às de Saulo de Tarso. Terminei a proclamação e devolvi o microfone ao pastor para encerrar a reunião. Na época em que isso estava acontecendo, um homem e 2 amigos que estavam dirigindo em direção à cidade tiveram uma experiência incrível. Quando o carro deles se aproximou dos arredores da cidade, 2 carruagens de fogo apareceram naturalmente para esses homens, bem do lado de fora do carro, enquanto eles dirigiam pela rodovia. Havia uma carruagem de cada lado do carro e quase assim que os homens notaram as carruagens, eles caíram em estados de transe. Quando voltaram a si, o relógio do carro mostrava que 2 minutos haviam se passado desde o momento em que o encontro acontecera. Eles então passaram por um marco da cidade que era 42 milhas longe do lugar onde as carruagens de fogo apareceram pela primeira vez para os homens.
Esta foi uma ocorrência completamente sobrenatural. Não apenas a visão dos olhos abertos das carruagens era sobrenatural, mas também o tempo do encontro versus a distância percorrida era completamente sobrenatural. O Senhor deu a esses homens uma experiência semelhante à de Elias e os transportou a 42 milhas em 2 minutos. Por quê? O homem que dirigiu o carro apareceu na minha reunião na noite seguinte para testemunhar sobre sua experiência incomum com Deus. O testemunho desse homem confirmou a palavra que o Senhor havia falado por meu intermédio na noite anterior, a respeito das experiências semelhantes a Elias, acontecendo às pessoas na região, como um sinal de que o Senhor estava repelindo o espírito religioso. Posteriormente, o pastor da igreja me informou que este homem tinha falado contra as coisas do sobrenatural e muitas coisas que esta igreja experimentou. A experiência do homem com as carruagens de fogo produziu transporte sobrenatural, que, por sua vez, trouxe transformação na vida de um indivíduo. Uma segunda função desses anjos é proteger ou guerrear, em nome de Deus e de seu povo. Em 2 Reis 6, Eliseu tem uma experiência vários anos após seu primeiro encontro com esses seres igníneos, onde ele entra em uma situação complicada e perturba o rei sírio. Como resultado da ira do rei, um enorme exército acaba na porta de Eliseu. Ver 2 Reis 6, do 13 ao 15. Quando o servo de Eliseu vê este enorme exército fora da casa de Eliseu, no natural, ele entra em pânico e corre para a casa de Eliseu para contar ao profeta sobre sua condenação. Acontece que, com uma oração, tudo altera. Eliseu orou ao Senhor para que o seu servo visse no espírito. Ver 2 Reis 6,17. Depois que Eliseu orou, os olhos espirituais do servo foram abertos e ele viu aqueles seres celestiais que eram por eles e não contra eles. As carruagens e cavalos de fogo do céu estavam ao redor deles. E ele percebeu que havia mais hostes do céu com Eliseu do que aqueles no reino natural ao seu redor. Acredito que os anjos que apareciam em carruagens de fogo e cavaleiros estavam em missão de proteger o profeta de Deus. Também acho que se os exércitos naturais tivessem atacado Eliseu, o exército celestial teria destruído os homens do rei ou transportado Eliseu sobrenaturalmente para um lugar seguro. Se fosse este o caso, o testemunho de Eliseu teria sido o mesmo de seu pai espiritual Elias, como discutimos anteriormente. Então o profeta mais jovem teria se tornado conhecido como um profeta intocável, alguém que o Espírito do Senhor teria levado de um lugar para o outro, assim como Elias. Ver 1 Reis 18:12. Subtítulo: Anjos de Mártires. Recentemente, um bom amigo meu, que é extremamente profético, me contou sobre um encontro incrível que teve com Deus enquanto liderava uma viagem missionária em Lima, Peru. Seu grupo realizou alguns eventos ministeriais incríveis, onde Deus apareceu em grande momento. Muitos estavam sendo curados, salvos e libertos. Uma noite depois da reunião, o Espírito Santo falou com meu amigo e disse-lhe para não sair para comer com a equipe. O Espírito Santo disse-lhe para voltar ao hotel e esperar em Deus. Então, ele foi para seu quarto e começou a esperar no Senhor. Depois de alguns momentos de oração, a atmosfera da sala mudou e um anjo apareceu para o meu amigo. Instantaneamente, o anjo o transportou para um enorme campo cheio de anjos,
montados em cavalos. Ele perguntou: onde estou? Então um homem saiu de trás dos cavalos e respondeu: bem-vindo ao campo dos mártires. O homem continuou dizendo ao meu amigo: estes são anjos mártires que serão designados aos santos no exército de Deus no tempo do fim. Quem é você? Perguntou meu amigo. O homem respondeu: eu sou Estevão. E hoje Deus está designando a você o seu anjo mártir. Meu amigo ficou surpreso. Não tenha medo. Quando chegar a hora de alguém que é chamado para ser martirizado, os anjos que você vê antes de você tomarão o lugar dessa pessoa e não sentirão nenhuma dor, explicou o homem. A visão terminou e meu amigo foi transportado de volta para o seu quarto de hotel em Lima. Ele não apenas teve um encontro angelical, mas também viu uma nuvem de testemunhas e as experimentou na visão. Hebreus 12:1 fala de uma grande nuvem de testemunhas celestiais que olham para baixo sobre nós para ver o que Deus fará em nosso tempo e dia. Eles estão torcendo por nós no céu. Neste encontro angelical, Deus deu ao meu amigo revelação sobre o mistério da morte de Estevão, o mártir. O anjo também foi chamado de Estevão, mas não o próprio mártir Estevão, pois os anjos são seres separados e não as almas dos cristãos que partiram. Ele disse ao meu amigo para não se preocupar com a morte como um mártir, porque o anjo mártir tomaria o lugar da vítima. Isso faz sentido e se alinha com o que aconteceu com Estevão na Bíblia. Na verdade, Atos 6,15 diz que, logo antes de Estevão ser apedrejado, seu rosto brilhava como um anjo. Acredito que um anjo mártir ocupou o lugar de Estevão e isso explica por que seu rosto brilhava como um anjo antes de sua morte. Isso também revela a bondade de Deus nesse tipo de situação. Deus é tão bom que enviará um anjo para ocupar o lugar de quem vive o martírio. Há relatos de santos católicos dos séculos anteriores que, em meio à perseguição e ao martírio iminente, clamaram pela fé. Outro vive dentro de mim e suportará a dor. Alguns morreram de uma morte horrível, mas seus rostos refletiram apenas a paz e a glória de Deus. Talvez tenha sido um anjo mártir que assumiu a aparência de uma pessoa e suportou a dor quando Deus permitiu que o mártir ascendesse ao céu. Subtítulo: Anjos financeiros. A primeira vez que me dei conta da existência de anjos financeiros foi quando Deus começou a liberar visões das salas do tesouro do céu para mim. Os anjos financeiros respondem à orientação do Senhor para distribuir fundos onde necessário na terra. A primeira vez que o Espírito Santo me levou às salas do tesouro do céu foi em 2007. Desde então, voltei muitas vezes. As salas do tesouro do céu ocupam um enorme depósito que se estende por quilômetros e contém muitas câmaras cheias de ouro, prata e joias preciosas. A melhor maneira de descrever este lugar é que se parece com o tipo de sala do tesouro que você veria nos filmes, retratando as riquezas de um grande faraó ou rei. Mas a realidade é que esta sala do tesouro é 10 vezes maior do que qualquer ser humano poderia imaginar. Ao entrar, soube que estava na sala do tesouro que pertencia ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu também sabia que este lugar era onde o Rei da Glória armazenava seus tesouros e os liberava para seus filhos na terra para os propósitos do reino.
Alguns de vocês que estão lendo isso agora podem estar se perguntando onde isso é mencionado na Bíblia. Mateus 6, do 19 ao 21, diz: Foi a escritura que o Espírito Santo me deu depois da primeira vez que visitei as salas do tesouro do céu. Quando lhe fiz a mesma pergunta, Jesus menciona as salas do tesouro do céu quando diz: Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não invadem nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu acredito que o mais importante neste versículo se refere ao tesouro espiritual. Em outras palavras, enquanto os tesouros materiais desse mundo sempre desaparecem, por exemplo, riqueza monetária, posses, fama e fortuna, os tesouros incomensuráveis do céu nunca desaparecem, por exemplo, bênçãos e atributos espirituais. Também acredito, porém, que alguns cristãos recebem o dom de dar. Deus dá a esses crentes uma unção para criar riqueza, com o propósito de subscrever a obra da Igreja de Deus na terra. Quando o Senhor me envia a este lugar, um anjo posicionado para cuidar das salas do tesouro geralmente me acompanha e mostra como Deus opera este incrível sistema de tesouraria. Uma vez eu vi muitos anjos entrando e saindo dessa sala enorme, carregando ouro e prata, junto com pedras preciosas. Eles liberou-os para as pessoas na terra enquanto oravam, crendo em Deus por um avanço na área financeira. Observei enquanto essas pessoas começaram a receber estratégias e até finanças tangíveis do natural. Enquanto os anjos do céu liberavam os tesouros para eles por meio de visões e aparições milagrosas dos fundos. Por exemplo, eu sei de dívidas sendo canceladas sobrenaturalmente como resultado da obediência de um indivíduo a Deus para dar aos outros, o que, por sua vez, liberou os anjos financeiros para abençoar suas próprias vidas. Também vi Deus dar instruções às pessoas para testar a obediência de seus corações. Em uma visão, eu vi uma mulher clamando e pedindo a Deus as finanças para seu aluguel. Ele disse a ela para semear o pouco que ela tinha em outra pessoa e confiar nele. Então, como ela foi obediente para fazer o que ele pediu, os anjos financeiros foram liberados para dar a ela uma parte dos tesouros da sala do tesouro do céu. Os resultados foram milagrosos. Ela respondeu com fé para semear o que tinha e o céu liberou os fundos de que ela precisava. A vida daqueles que seguiram o conselho do céu manifestou de forma tangível os tesouros do céu na terra por causa de sua obediência à voz de Deus. Em minha experiência, esses encontros financeiros estão diretamente relacionados à obediência e ao serviço, e não aos desejos terrenos de uma pessoa por riqueza, simplesmente pela riqueza. Além disso, acredito que há uma correlação direta entre a generosidade e a liberação de finanças do tesouro do céu. Uma das chaves mencionadas em Mateus 6, do 19 ao 21, com relação ao recebimento de tesouros e liberação de finanças, é encontrada na última parte do versículo 21. Depois que Jesus admoesta as pessoas a acumularem tesouros no céu, ele diz algo muito interessante. Para onde seu tesouro está, lá seu coração também estará. Talvez seja esta a razão pela qual as pessoas que eu vi em meus encontros
estavam tendo descobertas liberadas das salas do tesouro do céu. Era por causa da sua disposição de ser generosas. Ao serem obedientes ao conselho de Deus, eles estavam mostrando a Deus onde estavam seu verdadeiro tesouro, que estava nele e em sua capacidade de cuidar deles. O enfoque do seu coração em Deus e a generosidade derrubaram a provisão sobrenatural de Deus para eles. Eles estavam semeando com o coração não fixado na falta, mas em Deus e seu reino, e sua fidelidade resultou na invasão da terra pelo céu. Subtítulo: Uma oração para você. Senhor, abra meu coração para te conhecer mais e abra os meus olhos para ver onde estás. Como João, quero ver o Senhor como o Senhor é e está com o Senhor onde estiver. Por favor, mostre-me sua glória. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.